Boa noite, gente. Bem-vindos à segunda aula do minicurso Jane Austen e a cultura pop. Nós estamos muito felizes de abrir esse espaço para a gente conversar sobre essa autora e os impactos que ela tem na nossa sociedade contemporânea. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que todos vocês participem e sintam à vontade na aula dessa noite. Bom, lembrando, acho que a minha primeira missão aqui é lembrar vocês de acompanhar o nosso grupo, que é o Grupo de Estudos de Literatura e Cinema, o GELIC, nas redes sociais. Então, já aproveita, se você ainda não segue o GELIC, e no Instagram, vai lá e digita @gelic_ufopa e já vai acompanhando nossos projetos, os assuntos que a gente conversa no grupo e também os próximos mini cursos que vem aí. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, que também é o mesmo endereço, @angelica_ufopa. Nesse canal estarão sendo postadas as nossas aulas do minicurso. Não só do minicurso Jane Austen, mas como dos minicursos que já passaram e os que estão por vir. Mas se você gosta de ouvir a aula, você também pode ter acesso a essas aulas no Spotify, o nosso canal também, Angelique, o FOPA. A gente, além de ter um canal de podcast lá, onde as aulas dos minicursos são postadas, a gente tem uma playlist colaborativa com os membros do grupo, com músicas bem legais. Então, se você está afim de escutar músicas super legais e diferentes, já aproveita e procura a nossa playlist e salva ela aí. Se você também quer falar um pouco sobre o curso, quer sugerir novos temas e conversar com a gente, você pode ficar à vontade para mandar um e-mail para o nosso endereço, gelic.projeto.fopa@gmail.com. É isso. Devo lembrar quem são nossas professoras dessa noite, começando com a Larissa Aguiar, que é professora especialista e mestranda pelo PPGL. Também temos a Renata Vidal, que é licencianda em Letras Português. Eu, Alice Pereira, que sou licenciada em Letras Inglês, licencianda em Letras Português. A Sofia Neto, que participou da nossa aula passada, ela é licencianda em Letras. E hoje a Hiromi Okubo, que vai estar na aula de hoje, também licencianda em Letras. Vamos relembrar aí o que a gente viu na aula passada e ver sobre o que nós vamos conversar na aula de hoje. Na aula 1, a gente viu... O tema da aula 1 foi, afinal, quem é Jane Austen? E a gente teve uma introdução ao romance feminino e ao contexto histórico. A gente conheceu um pouco mais da biografia da Jane Austen e conversamos sobre as obras dela e temáticas. A gente também conversou um pouco sobre o filme Emma, que foi o filme indicado para assistir para a aula 1. Já na aula 2, que é de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a Austen Mania, que é toda essa onda de pessoas que se interessam pela obra da Jane Austen. A gente vai entender um pouco essa questão de literatura e cinema, como é que a gente compara, como é que a gente estuda as duas formas de arte, como elas se apresentam para a gente. E aí a gente vai conversar sobre a Austen Mania em si, né? E vamos percorrer aí uma linha temporal desde os anos 90, anos 2000, 2010 e 2020. E, por fim, a gente vai conversar sobre Austen e as mídias contemporâneas, então as redes sociais e como que a obra dela se relaciona com com a nossa geração, né? Deixa eu ver aqui mais. Ó, já começamos a aula. Eu tenho uns avisos antes da gente partir direto para a aula, que é que vocês fiquem de olho no chat, porque a gente vai colocar lá a nossa frequência. Então, é muito importante que você assine a frequência para você poder ganhar a sua certificação de que você realmente participou do curso. Então, fiquem de olho que no final da aula eu vou mandar o link para que vocês preencham a frequência. Lembrando que as professoras também têm que preencher a frequência, tá, gente? Então, fiquem de olho que vai estar por aí. Qualquer comentário ou qualquer coisa que você queira fazer sobre a aula, você pode comentar no chat ou então levantar a mãozinha aí nessa função do Google Meet, que a gente abre espaço para conversar, tá bom? Hoje também, no final da aula, a gente combinou, né, via e-mail, de assistir o filme Patricinha de Beverly Hills previamente, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se você trouxe já suas impressões, o que você achou do filme, já vai anotando para a gente conversar no final da aula. Bom, é isso. Espero que vocês gostem da aula. Vamos aproveitar. Agora a palavra fica com a professora Larissa. Oi, oi, gente, boa noite. Como a Alice já apresentou, sou a Larissa.
Eu vou iniciar aqui o tópico da segunda aula. É importante tentar lembrar e também tentar linkar um pouquinho do o que tem a ver esse tópico da Alcemania com a primeira aula, né? A primeira aula a gente não tinha esse título, era mais uma forma, uma tentativa de introduzir um pouco sobre, como ela mesma retomou, sobre o que seria o romance feminino, e também falar um pouco sobre Jane Austen como um todo. E aí sim consegui conectar com algumas das obras das principais, que foi falado pela Renata, e também trazer essa perspectiva de, ok, do que essas obras tratam, né? E a gente conseguiu fazer essa relação lá com Emma, e hoje a gente vai tentar fazer a mesma coisa, só que partindo já dessa relação das obras da Jane Austen com as mídias contemporâneas, então vai além do cinema. A ideia aqui é que a gente comece a entender a partir das adaptações fílmicas, né, mas que a partir disso a gente consiga também ir um pouquinho além. Aí vou pedir para ela passar. Isso. Então, primeiro tópico, literatura e cinema. A ideia é trazer essa perspectiva mais geral. Então, essa é uma imagem bem interessante, que é a imagem daquele filme Fire Island, Fire Island, que é uma das releituras, né? Uma das adaptações de Orgulho e Preconceito, se eu não estou enganada. Então, é bem representativa essa questão de como as obras dela, até que ponto, né, elas foram utilizadas para criar novos filmes e conseguindo aproveitar um pouquinho das temáticas que ela aborda dentro do romance, por exemplo. Aí pode passar, tá? Então, para começar, eu trouxe o que seria o conceito de alcemania, né? A gente utilizou uma pesquisa que fala muito sobre essa relação das obras de Jane Austen com as mídias contemporâneas, e de lá a gente conseguiu tirar esse conceito. Eu acho que o termo alcemania, ele representa muito o que seria esse sucesso das obras da Jane Austen. Então, aqui quer dizer que o termo ele é utilizado para denominar o apelo das obras da Jane Austen e até mesmo a figura dela em conjunto com a cultura contemporânea. Então, é um termo que tenta contextualizar e que tenta caracterizar o que seria essa, eu diria, mania, né? O sucesso dela, não só no cinema, mas também nas redes sociais, entre outros. Aí pode passar. Então, alguns tópicos, né? O objetivo aqui é também conseguir introduzir um pouquinho, as meninas vão conseguir destrinchar mais o que seria a Oceania e também a partir das décadas, né? Entender quais foram as adaptações, a relação com as mídias contemporâneas durante as outras décadas. Então, a Oceania traz essa perspectiva da aproximação das obras da Jane Austen no universo literário e também o universo contemporâneo, que eu retomo, o universo contemporâneo abrange outros tipos de mídias. Então, é um termo que tenta trazer essa abrangência universal, né, dentro dos romances e também de outras adaptações. Também é um termo que caracteriza ela como algo, ao mesmo tempo, clássico, mas trazendo essa imagem mítica no sentido de ser algo, uma imagem emblemática, né, como algo, ao mesmo tempo, abrangente, né? Porque é algo que pode agradar alguém que não curte muitos romances de época, mas é alguém que vai gostar, por exemplo, de assistir Fire Island, entendeu? E popularidade por meio da obra literária e por meio das adaptações, né? Retomo o primeiro tópico, que seria essa questão de popularizar a autora e as produções dela, não só a partir dos romances, mas a partir das outras relações com as mídias sociais, as mídias contemporâneas, e primeiras adaptações de cinema e televisão. Então, aqui também o objetivo é conseguir, nesse tópico de literatura e cinema, fazer essa relação e tentar e mostrar o início, né, como ocorreu
o início da Alcemania, né? Como se deu a primeira adaptação que deu início a tudo isso, né? Qual foi o tópico inicial desse momento. Pode passar. E aqui eu trouxe essa imagem que é de uma das não diria adaptações, né? É um filme que tenta trazer um pouco do que seria essa loucura, né? Essa, como eu posso dizer, quase que um fanatismo, né? De algumas pessoas pelas obras e que tentam reencenar aquele período de estar, de se sentir dentro do que é representado em uma das obras, que é o exemplo do que acontece em Austen Land. Né? Ela quer viver no enredo, né, na narrativa lá de Orgulho e Preconceito. Enfim, eu não sei se alguém já assistiu, mas é interessante, né? É interessante, assim, é uma outra perspectiva do que seria essa ideia da alcemania. Coloquei também aqui o tópico sobre perfil de leitores das obras da Jane Austen, perfil dos leitores e espectadores que conheceram a Jane Austen através das adaptações e das mídias sociais. Então, quando a gente fala de Austen mania, a gente fala de dois grupos, né, que acabam se encontrando, aquelas pessoas que já conheciam as obras de Jane Austen a partir dos próprios romances, e aí vão tendo contato com essas adaptações, e pessoas que passam a conhecer a autora em si e os romances por meio das adaptações e das mídias sociais. Então, segue o sentido inverso, né? Então, é um processo que é cíclico. Pode passar. E mais um trecho, só para que a gente possa entender como, para que pudéssemos chegar até a semana como conhecemos hoje, as obras da Jane Austen, elas passaram por etapas, né? E uma dessas etapas foi quase um esquecimento, né, durante em meio das outras obras que compõem, né, que seriam consideradas como cânone inglês. Então, é um processo, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esse processo que deu a essa ascensão das obras e tudo mais. Pode passar. Isso. Então, entrando nesse tópico, como se deu o processo de transição, né, entre as obras da Jane Austen passarem a também fazerem parte de adaptações e seguirem outros tópicos e mídias, né, saírem só do romance. E esse trecho também fala um pouco do que seria, do que acontecia. Os romances de Jane Austen não eram leitura essencial para a alta sociedade. Ela se tornou uma autora estereotipada por um nicho e quase esquecida. E era considerada quase insignificante comparada com outros autores. Então, o que acontecia? Postumamente, né, depois do falecimento da Jane Austen, claro que houve a ascensão de outros escritores e as obras dela passaram a quase que cair nesse esquecimento, né? Elas foram ficando para trás. E aí entra aquele questionamento, como que as obras dela passaram a, então, voltar a ter visibilidade a ponto de elas serem adaptadas, né, para o cinema, por exemplo. E a gente pode passar o slide. Isso, então, o pontapé, assim, inicial para que as obras dela saíssem só daquele nicho dos romances foi essa biografia que foi escrita pelo sobrinho dela, né? Até ali o nome dele, o James. E foi uma forma, né, de trazer um pouco mais aspectos da vida pessoal, mas não tanto, né, mas alguns aspectos da vida pessoal dela. E foi uma forma de manutenção, como eu coloco aqui, do interesse dos leitores pelas obras, para que isso continuasse mesmo, apesar depois da morte dela, né? E manter o nome dela em evidência. Mas algo que também contribuiu para essa ascensão, ainda, a volta,
da popularidade seria essa crítica que a Charlotte Brontë faz quanto às obras dela, né? Então, é uma escritora sucessora dela, né, que veio depois, mas que faz críticas ao estilo, enfim, ao que ela, do que ela falava, né, e tal. E isso também colocou ela e as suas obras em evidência, mesmo que postumamente, né? Pode pensar. Isso, então, esse Memória de Jane Austen, a biografia, que foi escrita pelo sobrinho dela, funcionou meio que como uma propaganda da figura da Jane Austen. E a partir disso, deu-se pontapé de outras edições biográficas, foram criadas, né, por outros autores, claro, e também começaram a criar edições ilustradas dos romances. E até o surgimento desse fandom, né? Jane Nets, nem sei. Mas, enfim, existiu como eu posso dizer, essa maior popularidade das obras e passar a surgir pessoas que realmente eram fãs do trabalho dela e seguiam que se relacionasse às obras dela. E aí sim, as adaptações, que é o que eu vou linkar agora no outro slide. Pode passar. Isso, eu acho interessante a gente trazer um pouquinho quais foram os tipos de adaptações, quais são, né, os tipos de adaptações que existem, né, que foram produzidas a partir das obras da Jane Austen, que seriam existem adaptações fiéis ao período histórico e social, eu acho que são as que a gente pode falar de cara, né, tipo Orgulho e Preconceito, adaptações modernas, releituras e também subversões. E aí eu trouxe alguns exemplos no próximo slide. Aqui, por exemplo, essa adaptação de Pride and Prejudice, que acho que é a mais famosa, né, acho que todo mundo conhece, Fire Island, de 2022, e Bride and Prejudice. Então, Bride and Prejudice é uma releitura, né? É a mesma história, só que tem é a mesma fundamentação da história, né? Mas tem a questão cultural é diferente, tem também a questão do período do século que estava representando e tudo mais. E Fire Island, eu acho que é a que mais diverge na questão do contexto em comparação às outras duas. Mas também é uma releitura de Orgulho e Preconceito. Pode passar. E, para finalizar, para iniciar para iniciar não, para conseguir relacionar, né, com o tópico seguinte, que vai ser falado com a Renata. A Renata vai falar um pouco mais sobre as adaptações, né, o que seria a Oceania durante as outras décadas. É muito importante também colocar qual foi a primeira adaptação, o filme, né, o primeiro filme foi Orgulho e Preconceito de 1940. Então foi a primeira adaptação fílmica que foi feita de uma das obras dela, que deu o pontapé, né, inicial para os demais, que a gente vai ver que são muitas. E o que a gente pode falar sobre esse filme? Não sei se... Acho que algumas pessoas aqui já assistiram, né? Mas, de modo geral, é um filme que não faz jus exatamente ao que seria o livro, né? Não é exatamente... não dá ênfase aos mesmos tópicos, não tem a mesma essência, né? E eu coloquei alguns tópicos aqui que a gente pode prestar atenção quando fala desse filme. Então, foi dirigido pelo Robert Leonard. Englishness seria um tópico que fala um pouquinho sobre a questão da identidade cultural britânica, né? Então, era um filme que representava, ou que trazia, né, essa representação da sociedade britânica da época. Dá ênfase também à trilha sonora, né, importante para a construção da narrativa. A adaptação do romance, como eu falei, também reflete um pouco sobre a era de ouro de Hollywood. E é interessante fazer essa comparação entre a estética e o enredo, porque dentro do filme a gente consegue perceber essas variáveis entre como seria a estética
E qual a relação disso, como isso estava em detrimento do próprio enredo, da própria narrativa, entendeu? Eu acho que vale a pena ver com o objetivo de visualizar, né, como foi essa primeira adaptação e conseguir fazer, de repente, uma relação com as outras de Pride and Prejudice, que são muitas, né? Mas vale para efeito de conhecimento. Se eu não me engano, esse é o meu último slide. Então, a Renata ela vai continuar, como eu disse, explorando um pouquinho mais sobre as próximas décadas. Boa noite. Então, para continuar falando sobre a importância, o impacto da Jane Austen no cinema e na televisão, nas mídias sociais, etc. Então, eu vou falar dos anos 90 até 2020, tá bom? Pode passar. Começando nos anos 90, como a Larissa falou, a gente começa a ter os filmes da Jane Austen sendo mais produzidos, né? Porque o cinema estava frequentemente sendo palco para grandes produções desse gênero, que era o romance de época. Então, não era necessariamente o foco na Jane Austen, mas era no romance de época. E como ela era uma escritora muito criativa, que trazia os temas sociais que a gente abordou na semana passada, é interessante ensinar e trazer ela para as telas, né? Também tem a popularidade das adaptações do clássico à literatura da época. Pode passar. Então, era algo que as pessoas liam e gostavam, se identificavam, e que fez sucesso nas telas. Os filmes da Jane Austen eram muito comuns serem produzidos na Inglaterra. E tinha também os filmes norte-americanos, mas geralmente os filmes para televisão eram mais britânicos. E os filmes norte-americanos eram mais para o cinema mundial, etc. Aí, como a Larissa falou, a gente tem o primeiro aqui, que é o Orgulho e Preconceito, que fez bastante sucesso. Também dos anos 90, e aqui é importante frisar que os filmes que mais fizeram sucesso nessa época é de 95 a 96. Que temos aqui As Patricinhas de Beverly Hills, que faz uma adaptação, uma releitura da Emma, do filme da Emma, o livro da Emma. E temos também essa de 96, da Emma também. São filmes que têm formatos diferentes. Então, é mais clássico, o outro já é mais que ele já se reinventa mais, já tem uma certa releitura diferenciada, e todos eles fizeram sucesso, bastante sucesso. Pode passar. Já aqui nós temos Persuasão, que é um filme britânico, feito para televisão. Nós temos Mansfield Park, também é da televisão, então não é tão comum a gente conhecer essas obras, porque elas já foram diretamente para a TV britânica, né? Hoje em dia a gente já consegue ter acesso a essas obras e tudo mais, mas na época não tinha tanto. E esses dois filmes que fizeram bastante sucesso, né, fazem até hoje, Razão e Sensibilidade, onde essa atriz aqui que fez o roteiro, de ganhar até prêmio, foi um filme bem famoso, bem longo até, e Orgulho e Preconceito, também foi um grande clássico da época, onde tem o Colin, né, que é o primeiro senhor Darcy, assim, dos anos... Primeiro não, o senhor Darcy, o Colin, que depois ele vai aparecer de novo como o senhor Darcy, mas numa outra adaptação, que a gente vai falar logo mais pra frente. Pode passar. Já entrando aqui nos anos 2000, nós temos as adaptações da Jane Austen já com uma pegada diferente, né? Que ela tem a transposição dos seus eventos para a tela não seja o objetivo inicial, mas sim o momento em que a narrativa de Austen passa a ser um plano de fundo para a vida de leitores que, de uma forma ou de outra, são atravessados por sua história. Ou seja, eles não vão mais ensinar palavra por palavra que a Jane Austen escreveu, mas eles vão utilizar aquele plano de fundo, aquela temática que ela está trabalhando, para trabalhar com seus novos personagens. Pode passar.
Também temos a presença de filmes biográficos da fase da vida de Austen, baseados nas biografias e cartas deixadas pela autora. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada a gente falou que Jane Austen tem uma vida bastante misteriosa, porque tem poucos relatos, poucas cartas sobre ela, né, registraram. Então, essa temática dos filmes sobre a Jane Austen traz bastante repercussão, porque é uma curiosidade que as pessoas que leem Jane Austen querem saber mais sobre a autora, né? Nós também temos a heroína mais ativa, porque antigamente os filmes de romance tinham a personagem de maneira muito sensível, muito frágil, muito dependente de todos os outros elementos da narrativa para acontecer a história, etc. Mas a partir dessa época, nós temos filmes onde a heroína faz com que o filme seja mais rápido e ela tome as iniciativas, ela seja uma personagem mais forte, com mais falas, com mais atitude. Pode passar. Aqui nós temos o clássico filme dos anos 2005, que é Orgulho e Preconceito, filme perfeito, enfim. Nós temos aqui o Clube de Leitura de Jane Austen, que nós temos o filme, as histórias de Jane Austen como plano de fundo. Pode passar. Nós temos essa série, é um filme britânico, que também traz a Jane Austen como um plano de fundo para as histórias. Nós temos aqui Become Janice, que é um filme que retrata a história, tenta retratar a história da Jane Austen. E nós temos aqui Bridget Jones, né, o Diário de Bridget Jones, que traz aqui de novo o Sr. Darcy, que é o Colin, né, como o Sr. Darcy, que também traz a Jane Austen como um plano de fundo. Não é a história da Jane Austen ou dos livros da Jane Austen, mas a gente sabe que é sobre as obras dela que se trata o filme. Pode passar. Já entrando aqui em 2010, 2020, pela primeira vez temos uma adaptação com atores de origem latina. Os livros de Jane Austen, eles têm alcance mundial, então os filmes também têm que ter esse mesmo alcance, só que, obviamente, demorou bastante tempo para as outras partes do mundo começar a produzir os filmes de Jane Austen. Era muito na Grã-Bretanha, depois nos Estados Unidos, teve algumas adaptações no México e teve também uma novela aqui brasileira. Também tivemos um fenômeno chamado Mass-up novels, acho que é assim que fala, nos quais buscam incorporar elementos de outro gênero, como zumbis, monstros, vampiros, lobisomens, bruxas, em clássicos de domínio público. Nessa década, podemos destacar inserção de novos gêneros, como a webséries e as telenovelas. Pode passar. Então, aqui a gente tem Orgulho, Preconceito e Zumbis, que é uma adaptação moderna, né, de como a gente pode introduzir os livros de Jane Austen em outros gêneros, de outras formas. Nós temos Persuasão, e é interessante porque já não está mais nem nas telas televisão normal, nas séries de TV, nem no cinema, mas já estamos nos streams, né? Que aqui é um filme da Netflix, que é um filme que fez bastante sucesso até. Mas também nós temos filmes com atores, né, modernos, atuais, que ainda fazem toda a releitura dos filmes atuais, como Emma, que é o filme de 2020, que nós assistimos semana passada, né? Falamos sobre ele semana passada, e é um filme atual, mas que faz a releitura dos outros, da obra, né, de Jane Austen. Pode passar. Nós temos também a novela da Rede Globo, Orgulho e Paixão. Nós também temos essa série Amor e Amizade, também é de uma obra da Jane Austen, chamada Lady Susan. E esse aqui a gente já falou, a Larissa já falou, da Austen, também fez bastante sucesso. E é importante lembrar que, independente da época, todos os filmes eles têm as suas adaptações. Os autores, os diretores dos filmes, eles têm a sua liberdade para saber a forma como eles vão produzir os filmes. Então, claro, que mesmo que a gente esteja em 2020, mas vai ter diretores que vão querer produzir um filme de como a autora escreveu. Então, vai ser um filme mais clássico,
pegado naquela época antiga, com as falas antigas, etc. Ou então ele vai inovar, vai colocar vampiros, zumbis, etc. Então, ele tem essa liberdade e criatividade para produzir os filmes das obras de Jane Austen. Pode passar. Agora é com a Hiromi. Pode passar. Bom, e, gente, a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre a Austen e as mídias contemporâneas. Começando, o nosso foco principal é a websérie The Lizzie Bennet Diaries, que foi uma websérie adaptação de Orgulho e Preconceito, só que não foi naquele formato que a gente está acostumado, não foi um filme, por exemplo. A websérie foi postada no YouTube, teve por base de 100 episódios, e essa trama, ela já é bem atual, é uma releitura, não é aquela mesma história que a gente vê no livro e na adaptação de 2005. A trama, ela se concentra na Lizzie, que é a Elizabeth, e ela é uma estudante de pós-graduação de 24 anos que vai enfrentar algumas dívidas e alguns conflitos familiares. A adaptação, ela vai colocar a Austen num contexto bem mais contemporâneo, 200 anos depois da primeira edição do romance original. A websérie, ela vai explorar ali as características da web, como a rapidez na comunicação, a transmissão de conteúdo, a criação de rede de informação e de experiência também. A série, ela faz muitas referências ao Orgulho e Preconceito e também às suas adaptações anteriores. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essas referências que a websérie traz. E a narrativa, ela vai se estender não só na websérie. A gente vai acompanhar também em redes sociais, nesse processo de transmediação. O que seria a transmediação? Transmediação é a prática de contar uma história ou expandir um universo por meio de diferentes mídias. Então, ali com livro, filme, série, games, e no caso da websérie da Lizzie, redes sociais. Pode passar, Alice. Começando com o My Name is Lizzie Bennet and This is My Life, que é como a personagem ali, ela vai começar os vlogs dela. Os episódios, eles foram postados ali entre 2012 até 2013, 100 episódios com uma duração de 5 a 8 minutos, que é a duração de um vlog normal. Esse modo como é feito é como se ela fosse realmente uma pessoa e estivesse ali compartilhando a vida dela para os seus telespectadores, no caso, os seus inscritos. E além desses episódios normais, tem alguns episódios que são de perguntas e respostas, aquele FAQ. E foram lançados, ela responde perguntas dos seguidores, então o pessoal ali que está acompanhando ela no YouTube mandou pergunta e ela responde as perguntas. Os episódios eram postados regularmente às segundas e quinta-feiras. Assim como alguns criadores de conteúdo que também fazem postagens regularmente, estava ali toda segunda e toda quinta-feira a postagem no YouTube. Bom, mudança de personagem e de enredo. Como The Lizzie Bennet Diaries é uma adaptação bem diferente do que a gente já costumava assistir, teve algumas mudanças ali com o enredo, com os personagens. Os personagens principais, eles foram mantidos, mas com algumas mudanças, assim, de sobrenome, de parentesco. Por exemplo, a gatinha da Lídia, lá da websérie, se chama Kitty. E Kitty é o nome de uma das irmãs Bennet. E na websérie, ao invés da irmã, ela tem essa gatinha. No livro, as irmãs são 5, na websérie já diminui para 3. Bom, alguns títulos de episódios do vídeo, né, do vlog postado, faz alusão a alguns momentos ali importantes de Orgulho e Preconceito, como a cena de dança entre a Lizzie e Darcy. E essas referências, elas são sutis, porque o The Lizzie Bennet Diaries vai criando o seu próprio universo, não fica ali seguindo o tempo todo a obra original, vai criando o seu próprio universo com as suas próprias mudanças. E quem conhece o livro, quem já leu, vai conseguir pegar as referências, vai conseguir ali captar, vai saber dos personagens, mas a série, ela vai criar uma conexão além dessa conexão de quem já conhece o livro. Inclusive, tem comentários do pessoal ali no vlog falando, meu Deus, agora que eu vim perceber
que é baseado em Orgulho e Preconceito. Às vezes ali o pessoal estava acompanhando um vlog, uma coisa normal. Agora, as mudanças ali de enredo. As adaptações, elas continuam abordando temas comuns da Jane Austen, como o casamento e a posição da mulher na sociedade, e vai se conectar com o público contemporâneo. O final da websérie, diferente de Orgulho e Preconceito, não tem nenhum tipo de casamento, e a série ela vai focar nos casais que se tornam bem-sucedidos individualmente e acabam ficando junto. O casamento ele não é tão foco. A heroína, né, a Liz, ela vai buscar outros objetivos, como, por exemplo, a formação acadêmica dela, uma carreira satisfatória, relações saudáveis, e não só relacionamento romântico, relacionamento saudável com as irmãs, com os familiares. Pode passar, Alice. Então, eu pontuei algumas mudanças ali entre o Orgulho e Preconceito do romance e a adaptação. No romance, a Elizabeth, ela propõe Elizabeth Miss Collins propõe casamento para Elizabeth Bennet, que rejeita. Já na websérie, o Rick Collins propõe uma sociedade na sua empresa, Collins Collins, e a Lizzie rejeita. Outra mudança, Miss Collins propõe casamento para Charlotte, amiga da Elizabeth, que aceita. O Rick ele vai propor essa sociedade para Charlotte, Lou, e ela vai aceitar. E aí, no final da trama, por exemplo, Mr. Darcy propõe casamento e Elizabeth aceita. Aí, na websérie, o Darcy ele propõe uma posição de destaque na empresa, mas assim que ela terminar o mestrado dela. Porém, ela recusa porque as intenções são focadas em abrir sua própria empresa de produção de vídeo. Pode passar. Falando um pouquinho sobre o gênero do vlog. Por que escolheram esse tipo de adaptação? Por que o vlog? Bom, começando lá do início do YouTube, em 2005, teve o primeiro vlog, que foi pelo cofundador ali do YouTube, que é ele em um zoológico. E depois disso, o vlog ele se tornou cada vez mais popular e se tornaram uma ferramenta muito importante no YouTube. O vlog ele permite que as pessoas compartilhem as suas experiências criando diários em forma visual, diários como livros. Além de, claro, a conexão que a pessoa tem com seus inscritos, então falando ali sobre a vida, falando sobre momentos importantes, compartilhando mesmo a vida. E aí, o YouTube, ele não entra só como um reprodutor de vídeos, não é só um lugar onde você posta seus vídeos e pronto. Ele também entra como um agregador de cultura. Os vídeos, eles estão ali como um acesso a diferentes culturas, uma plataforma de expressão artística, de educação e de aprendizado. Citando um autor importante, percebemos a mudança de comportamento e notamos o crescente número de internautas postando e compartilhando conteúdos multimídia nas redes sociais virtuais. Hoje em dia, qualquer usuário pode ter um canal de comunicação. E assim, gente, a gente está falando de vlog no YouTube, mas hoje em dia a gente já vê os vlogs indo para direções diferentes também. Então, a gente vê vlog no TikTok, vlog no Instagram, mas sempre com o mesmo formato, onde uma pessoa está ali conversando com a câmera, compartilhando a vida dela, compartilhando momentos, contando de experiências. Pode passar. E assim, o vlog ele entra como uma ferramenta de adaptação da narrativa. E assim, o mesmo autor, ele vai falar que cada internauta, a partir do momento que ele está ali criando o seu vídeo, ele se torna o autor, o narrador e o protagonista da própria história. Então, para uma pessoa chegar lá e gravar um vlog, claro que tem muita espontaneidade, mas a pessoa ela vai escrever o que vai falar na maioria das vezes, para saber para que rumo o vlog dela vai. Ela vai narrar sua própria história com suas próprias vivências. Então, vai ali a junção de autor, narrador e também o seu próprio protagonista. Quando a Lizzie, ela decide postar os seus vídeos, falar sobre a sua vida, ela vai estar ali no papel de protagonista e de narradora também. E aí a gente tem o uso de caracterização cênica nas narrações, como a foto de exemplo. Acontece que em alguns episódios ela vai se caracterizar para narrar fatos que envolvem outros personagens. Então, por exemplo, a mãe, o seu pai, no início, a Darcy e o Bing Lee aparecem também nos vídeos.
A Lizzie, ela usa esse artefato cênico para dar mais emoção para a história, para mostrar ali no ponto de vista dela. E aí, entra numa parte muito interessante também do nosso minicurso, que é a expansão. Não ficou só na websérie. Alguns personagens tiveram a oportunidade de se expressar ali com outras mídias, como, por exemplo, o Twitter, o X. Pode passar, Alice. Nesses vídeos profissionais, o vlogueiro, que é a Lizzie, fala diretamente para a câmera, normalmente de dentro do seu quarto. Isso cria um ambiente mais íntimo do que uma postagem em um blog. Em cada pessoa interpreta o tom do texto de forma diferente. E seu aspecto convencional, maior com o público, que se relaciona com o vlogueiro como se o mesmo estivesse conversando exclusivamente com cada um que assiste o vídeo. Aquela sensação de você estar fazendo parte da história, como se ela estivesse ali te contando o que está acontecendo. E por isso que os vlogs eles são tão populares até hoje, porque dá essa sensação de que a gente está sabendo de uma amiga próxima, aquela pessoa ali está fazendo uma videochamada, está te explicando o que aconteceu, está narrando os fatos. Então a gente vê aí uma junção de vários fatores que tornam a websérie tão atrativa para o público mais jovem, para o público que já gosta, para quem nem conhece a obra, porque a proximidade ali, o cenário, o enquadramento, tudo faz com que a pessoa se sinta mais íntimo, como se estivesse fazendo parte daquela história. E a Lizzie, ela também dá um tom irônico à história, que é semelhante ao estilo da autora, né, da Austen. A gente vai ter uma referência cinematográfica de algumas adaptações antigas e até mesmo do próprio livro. Por exemplo, ela vai mencionar o ator, que é o ator de Orgulho e Preconceito, de algumas outras adaptações da Austen, e também vai ter uma comparação ali entre o nome do William Darcy, da série, e o personagem Mark Darcy, que é de O Diário de Bridget Jones, que também foi inspirado em Mr. Darcy. E aí a frase de abertura ali do primeiro vlog da Lizzie é uma camisa, ela tá lá com uma camisa mostrando a primeira frase, que dá início ao livro também. Pode passar. E aí, como eu já disse, vai se expandir para algumas outras plataformas. Aqui eu coloquei um print de interação do Twitter, mas além do Twitter, os personagens têm contas no Facebook, no Tumblr também. E é engraçado porque aí deu início a não um fenômeno, mas posteriormente, a gente vê isso se repetindo em alguns locais, em algumas obras. Por exemplo, a série norueguesa Skam, que foi lançada ali entre 2016, também tinha essa mesma dinâmica. Os personagens tinham Instagram e tornava a experiência de quem assistia muito mais real, porque a pessoa ia lá, eles postavam na série, a gente conseguia visualizar no Instagram, e começa com essa expansão dessa multimídia, e os perfis se tornaram muito mais próximos. Os perfis ali saíam um pouquinho tanto da ficção para se tornar algo que você, olha, eu vou entrar e eu vou ver essas interações, eu vou ver esses comentários, eu vou ver essas postagens. Mas aí também as empresas, claro que não é alguma coisa puramente para a experiência de quem está assistindo, mas as empresas também se beneficiam disso. Então, com várias plataformas, a pessoa vai conseguir se pegar mais, vai engajar mais ali com a obra. Bom, a série, ela gerou também 2 livros que foram baseados na história, e aí a gente vê como as coisas novas não vão excluir as coisas antigas. Então, poxa, é uma websérie, mas mesmo assim teve um livro. Teve um livro ali contando como que foi. Continuando na parte do fandom, das coisas que são fan-made, já é comum, há um bom tempo na internet, os fãs criarem algumas realidades ali alternativas, os fãs criarem perfis fictícios para personagens nas redes sociais. Por exemplo, uma coisa muito comum hoje em dia são as AU, que são fanfics dentro de redes sociais. Então, a gente pega ali, por exemplo, o Twitter, que é uma rede social onde tem bastante esse conteúdo. São histórias que são ambientadas só com os perfis. Então, só com interação no Twitter, com interação no WhatsApp, com interação no Instagram. E aí, de vez em quando, mensagens diretas e narrações também para contextualizar. E falando um pouco sobre toda a questão de fandom, porque o fandom da Jane Austen, a gente está aprendendo que é gigante.
São, assim, muitas coisas mesmo. E o fandom, ele é esse espaço online que é criado para os fãs, né? Os fãs de uma obra. Os fãs, eles não vão só consumir, eles também vão interagir com a obra, eles vão dar a sua opinião sobre a obra, vão criar várias versões e conectar o universo na história do autor. A gente vê que a fanfic, esse começo do fandom, ele começa bem antes do que a gente, assim, costuma pensar. Eu mesma, quando hoje eu penso, nossa, quando será que surgiu a primeira fanfic? A minha mente vai ali nos anos 2000, mas não. Desde 1960, os fãs de Star Trek também produziam fanfiction, distribuindo fanzine, né, para os fãs, com aventuras, romances e universos alternativos também. Posteriormente a isso, ali entre os anos 2000, criaram os sites realmente de fanfic, como o Fanfictionnet e o Archive of Your Own. E aí, muitas fãs criam fanfic para se aproximar, para preencher a lacuna da história original. Hoje em dia, é muito comum ter estudo de fandom, estudo de fãs. E o fandom da Austen é muito estudado. Hoje em dia, aqui no Brasil, tem um grupo de estudo que estuda fanfic e estuda fandom, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa de Fanfic da UFRJ, e entre os objetos de estudo principais deles tá Jane Austen, Buffy the Vampire Slayer, Star Trek e Supernatural. Então, na bibliografia deles tem uma parte especial, uma pasta especial só para o estudo dos fandoms de Jane Austen, sobre como toda a história, tudo que surgiu dali. Pode passar, Alice. Para finalizar, eu trouxe 2 prints, que são de páginas do Facebook, de fãs. Então, a gente percebe que os fãs, eles não se limitam só a escrever, mas também a fazer vários memes, ou várias montagens, ou vários trechos. No caso da primeira imagem, uma recomendação ali de outro livro que parece com o mundo de Jane Austen. E eles também retratam alguns temas que são mais atuais. Por exemplo, a foto da Elizabeth com Bella recatada do lar. Foi na época que uma pessoa do Brasil, se não me engano, esposa de um vice-presidente, comentou que uma mulher tinha que ser Bella recatada do lar. E aí pegaram a imagem da Elizabeth e colocaram o nome Bella recatada do lar, porque ela não segue muito essa linha. Para finalizar, o site da Jane Austen fala sobre informações sobre a vida e sobre a obra da Jane, que inclui biografia e também análise. Tem um guia de leitura e recursos educativos para estudar o livro também, e tem detalhes de eventos e exposições que são relacionados à autora. E é um tipo de espaço para os fãs que gostam de estudar, os fãs que gostam de saber da vida dela, continuarem o legado da influência da Austen. Pode passar, Alice. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Agora a gente vai conversar um pouco sobre o filme. Então, eu espero que vocês participem da conversa, espero que vocês tenham assistido ao filme, ou, se ainda não tinham visto, né? Que é As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995. Então, eu vou começar assim com perguntas mais gerais mesmo. Vou perguntar das meninas primeiro. Quem quiser falar sobre o que achou do filme, pode levantar a mão, como eu já disse, ou então escrever no chat. E aí, meninas, vocês gostaram do filme? Vocês já tinham assistido? Como é a relação de vocês com esse filme, Patricinhas de Beverly Hills? É um filme muito famoso. Tem muitas referências a esse filme na cultura pop, né? Que é o que a gente está falando. Então, eu quero saber aí como é que foi quando vocês assistiram esse filme, se vocês gostaram. Começar com... Vai, Rami, você levantou a mão, pode falar. Eu sou muito suspeita de falar, porque eu amo o filme. Assim, é um dos meus favoritos. Eu gosto muito da ambientação, do figurino. E é muito famoso, realmente. Só que eu só fui descobrir que era baseado no Noble Austin recentemente. Eu acho que ali em 2019, mais ou menos, quando eu tava dando uma pesquisada, querendo ler alguns livros, eu descobri que era uma adaptação, porque, assim, sou suspeita de falar, eu gosto muito. Mas às vezes as pessoas assistem e não conseguem relacionar tanto. Não é algo automático, você, tanto até pelo título, pelo nome dos personagens, né? Eu não acho que seja um problema, mas não é algo que a gente vê e imediatamente vai lembrar de Emma. Uhum. Eu também só descobri recentemente, eu acho que também em 2019, por aí, começaram a trazer isso, né? De que era uma referência. Eu falei, gente, eu amo as duas. Renata, o que tu achou do filme? Já tinha assistido?
Já tinha assistido. É, eu amei o filme é muito bom. Ele é uma comédia, né? Então, retrata bem a juventude daquela época dos anos 90, 2000, esse início. No começo, quando a gente não sabe que ele é inspirado em Emma, realmente parece que não tem nada a ver. Mas depois que tu relê o livro, eu acho que tem uma certa semelhança. Na forma como ela quer unir os casais, na forma como ela é super mimada e egocêntrica, naquele sentido, assim, tu sabe os defeitos dela, mas mesmo assim tu gosta. Mesmo o livro também é assim, então. Eu acho que tem certa similaridade, sim, mas tem que saber que ela é inspirada em Emma, Pra identificar. eu acho. Larissa, o que tu achou do filme? Já tinha assistido? Já tinha, eu assistia muito quando passava na sessão da tarde. Uhum. Eu Então, assisti milhares de vezes e tal. Eu também demorei para saber que era, enfim, que era uma releitura, né, uma adaptação de Emma. Mas quando eu soube, eu consegui perceber que de fato tem muita coisa, né? A questão do privilégio, né? A questão da classe social, a questão também da influência dela, né? Sobre os outros, sobre o próprio núcleo dela, né? Como ela influencia aquilo, como ela gerencia, como ela vai ditando, né? O que os outros têm que fazer. Então, tudo gira em torno dela, do mesmo jeito nesse filme. Então, depois que eu soube, né, que era uma releitura, eu consegui ver que, na verdade, tem muita coisa, né? A própria questão até do que ela é meio egocêntrica, mas às vezes não, às vezes sim. Então, às vezes ela não sabe bem qual a personalidade dela de fato, né? Então, eu acho que tem muita coisa assim para discutir, assim, falando relacionando os dois, né? Que a gente escolheu para discutir. tá. Gente, vocês que estão participando da aula, se vocês quiserem responder o que acharam do filme, qual a relação que vocês têm, fiquem à vontade, tá bom? A gente tinha uma outra pergunta que era mais sobre a ênfase que o filme dá a alguns temas e não dá a outros temas. Não dá no livro, não tem essa ênfase, e no filme tem, por causa do tempo e tudo mais. A gente assistiu 2 filmes, né? A gente assistiu o Emma, que é uma adaptação mais recente, e a Thaís não pode falar porque tá tocando sertanejo alto lá. Então digita aí, Thaís, né? E aí a gente tem ênfases diferentes, né? Eu acho que hoje, assistindo assim As Patricinhas de Beverly Hills, vendo que é um filme da década de 90, a gente vê algumas coisas assim que já foram levantadas de problemáticas, né? Sobre coisas que a gente já vê de uma forma diferente. Como vocês veem isso, sabe? O filme muda as ênfases em algumas coisas. Ou vocês acham que não muda tanto? O que vocês veem nisso? Eu vou ler a resposta da Thaís, e aí vocês pensem aí. Ela disse que As Patricinhas é um clássico que ela jamais sonhava que era uma releitura. Pois é, menina, eu fiquei bem feliz, na verdade, quando eu descobri que era uma releitura. Fez todo sentido, né, depois. E eu já gostava muito dos dois. Então, assim, e um útil ao agradável. E aí, vocês têm alguma resposta sobre a pergunta que eu fiz? Ou tá muito obscura essa pergunta? Tá obscura? Você quer que eu clareie mais? A Lara, Sofia, levantou a mão. Pode falar, Sofia. Bom, eu acho que, tipo, depois que eu assisti nesse ano Emma de 1996, 97, eu percebi umas relações com o filme de Patricinha de Beverly Hills que eu fiquei, meu Deus. Tanto que no filme o das Patricinhas, tem aquela cena do carro que o garoto, que ela tava não saindo, mas ela era amiga, possa tentar um beijo nela. Isso acontece também no filme, mas fica mais evidente nesse que é uma tentativa de assédio. E eu acho muito, como é que se possa dizer, muito interessante a diferença da época.
Porque naquele tempo, se descobrissem, mesmo a Emma sendo rica, seria culpa dela. Então, eu acho muito bom ver esses dois filmes de diferente, na mesma época, na verdade, que foi lançado, mas que falam sobre diferentes tempos. Obrigada, Sofia. Eu vou ler os comentários no chat. A Thaís está dizendo que ela ainda está aprendendo a gostar de adaptações que não são fiéis a releituras, porque realmente temos que ver que a troca de mídias em si já é uma grande mudança, verdade. O Nicolas Leão falou que ele nunca tinha assistido, deixa eu ver, só ouvido falar, mas de qualquer forma foi bem diferente do que ele imaginava. Caraca, nunca tinha assistido. Nossa, eu jurava que todo mundo já tinha assistido esse filme, porque passava muito na sessão da tarde, era clássico da sessão da tarde. O William falou: só queria acrescentar que descobri que 10 coisas que eu dei em você é uma releitura de Megera Indomada, que descobriu, eu acho que ele descobriu isso. Também. Foi uma descoberta recente para mim também. Esse. E é outro que eu amo, que tá no mesmo nicho ali, né, de filmes. A Thaís disse que nas adaptações que se passam, né, na nossa época, ela gosta que entre novos temas que são novas preocupações no universo feminino, não só o casamento, mas o sexo, o emprego, carreira, relacionamentos. É verdade, isso é uma coisa que é bem mais enfatizada na versão das Patricinhas de Beverly Hills. Tem até aquele discurso icônico lá que elas brigam e a amiga dela fala que ela é uma virgem e não sabe dirigir. Então, assim, já tem novos temas e novas preocupações das adolescentes, né? Vamos ver o que a Carla Juliane disse. Ela disse que antes ela achava muito chato, porque tudo acontecia em volta de uma menina mimada e consumista, verdade. Mas agora eu entendi as referências com Jane Austen. Enquanto a Austen retratava a sociedade inglesa do século... Peraí, gente, sou ruim de ler século. 15? 16? O filme faz sátira ao estilo de vida extravagante e consumista dos jovens dos anos 90. Essa adaptação mostra alguns temas de Austen, como relacionamentos, classe social e autodescoberta, e continuam relevantes mesmo em cenários e épocas tão diferentes. Verdade. A Thaís disse, William, a novela do Cravo e a Rosa também. Ele mandou sim. Gente, Megera Indomada, né? Deixa eu ver, eu tenho agora mais algumas perguntas. Se alguém quiser ainda comentar sobre o filme, sobre esses temas que são abordados lá, fica à vontade, tá? Que a gente vai ler. Ou então levante sua mão aí pra gente conversar. Mas agora tem umas perguntas sobre as mídias sociais, né? E esse fenômeno, assim, que tem ocorrido. Como a Hiromi disse, não é tão atual, já fanfics e a interação dos fãs de livros na internet já são antigas, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso relacionado a Jane Austen. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como vocês acham que a mídia ela pode ser usada para incentivar o consumo de clássicos pela nova geração? Eu não sei se vocês viram nos últimos... Acho que foi nesse último ano que alguma blogueira, alguma influencer do BookTok, ela leu Dom Casmurro, se eu não me engano. Não sei se foi Dom Casmurro ou foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela é americana e leu, falou que era um livro muito bom, e aí virou uma trend de pessoas lendo esse livro, descobrindo um livro clássico, porque a gente achou que todo mundo conhecia, né? E a gente vê que tem impacto, sim, essa relação das mídias com o consumo de clássicos. E como vocês veem esse impacto, assim, nas obras da Jane Austen? Pode falar, Hiromi. Bom, eu acho muito interessante. Eu acho que ele daria para ter um estudo só sobre todo esse fenômeno da internet, todo esse fenômeno ali, principalmente dos booktokers, dos booktubers, porque é algo que a gente vê desde o começo de vlog. Começou o vlog, começou o pessoal falando de livro. E é muito interessante como realmente é uma forma de influenciar positivamente muita gente. Às vezes a pessoa não tinha nenhum interesse numa obra clássica porque sentia que era algo só monótono e chato, e aí alguém, por exemplo, uma TikToker vai e reconta a história de uma forma diferente. Tipo aquele estilo de vídeo, não sei se todo mundo já assistiu, mas tem aquele estilo de vídeo que a pessoa, ela conta uma fofoca, tá ali contando uma fofoca, aí no final ela diz, se você quer descobrir o que aconteceu, leia
tal livro. E é muito interessante essa dinâmica, quando a pessoa, ela pega, às vezes as pessoas têm esse preconceito com o livro clássico, e acabam descobrindo todo um novo mundo de leitura, e eu sinto que, de certa forma, tem o seu impacto positivo, sim, principalmente ali quando alguém, por exemplo, assistiu Patricinha de Beverly Hills e achou interessante, aí vai pesquisar, e aí descobre que é baseado no livro de Jane Austen e vai assistir, ou assim com qualquer outra adaptação, porque quando a gente assiste uma adaptação e a gente gosta, a gente prende, a gente vai querer procurar saber de onde veio, e aí, às vezes a gente acaba entrando ali nesse mundo de conhecer realmente a obra, pensar assim, não, agora eu quero conhecer a obra original, eu quero saber como que foi escrita, e eu acho isso muito legal. Sim. O William Barbosa quer falar, pode falar. Oi, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Eu ia falar mais ou menos isso que o colega falou, mas é muito legal que isso também depende muito da fandom, né? Porque, assim, tem fandom que aceita muito bem. Tipo assim, é muito legal quando a gente descobre que uma coisa como um filme como As Patricinhas de Beverly Hills, uma coisa que fez parte da nossa adolescência, da nossa infância, é baseada na Jane Austen, mas assim, e se fosse colocado hoje, tipo assim, sempre tem aquela parte do fandom mais tóxica que com certeza iria tacar pedra, porque assim, eu meio que participo com a galera otaku e sempre tem essa discussão de não tem que ser adaptado, ou assim, tem que ser, como posso dizer, adaptado ao pé da letra, não pode mudar nada, como ocorreu com o Senhor dos Anéis, lá que teve os Anéis do Poder. Eu, particularmente, eu adoro um autor que é um cara chamado H.P. Lovecraft, tipo assim, só pela obra dele. E, assim, qualquer coisa dele que fazem, assim, porque ele já é do século XX, só que ele sempre tem aquelas referências a ele. E eu sempre amo qualquer coisa que fazem. E, assim, eu gosto muito quando tem essa, como posso dizer, essa experimentação do novo, como, por exemplo, esse filme, né? As Patricinhas de Beverly Hills, porque, assim, foi como basicamente o que o colega falou. É, vai trazer nova gente para fã, vai ter gente para começar e tá muito legal. Porque, assim, eu acho engraçado que tem, pode dizer, algumas pessoas que elas se prendem naquilo e ficam, não, só eu tenho que conhecer a Jane Austen e vai acabar comigo, vai morrer aqui. Mas, tipo assim, qual é que é a graça, sendo assim, que a graça é a gente estar aqui discutindo, não é a gente tá no meu quarto, escondido de noite, assim, só eu de madrugada assistindo. É mais ou menos isso. Isso é muito característico da cultura de fandoms mesmo, né? Sim. Principalmente quando é uma coisa que é mais underground, tipo, não, só eu sou fã disso. Só eu quero saber disso, não posso falar com ninguém. Um ponto que eu achei muito interessante na fala do colega é sobre essa aceitação do fandom. E é realmente algo para se pensar, porque eu sou muito fã de Jogos Vorazes, por exemplo. E eu sei que muita gente de Jogos Vorazes, muitos fãs, não querem adaptações novas, não querem porque vão mudar a história. Mas a adaptação é exatamente isso. A adaptação não é ao pé da letra, não é as mesmas frases, não é assim, tu passar 3 horas assistindo um filme que a pessoa tá recitando, sabe, o que tá escrito no livro. Para mim, uma adaptação tem que ter essas mudanças, tem que deixar ele mais fácil, assim, até de ler. Às vezes a gente pega um livro extremamente difícil que tem aqueles diálogos enormes e tem aquelas descrições de cada pedaço da casa. E claro que uma adaptação não vai se prender a exatamente tudo. E realmente essa aceitação do fandom, essa má aceitação, impacta muito, assim, até se as pessoas vão continuar fazendo ou não obras inspiradas ali em certa coisa que é bem muito famosa, sabe? Eu acho que. Ah, Larissa, pode falar, Larissa. Eu lembrei de uma coisa, só terminar a minha frase, que eu não sei se vocês viram aquele adaptação de Persuasão que saiu da Netflix, que a gente até mostrou aqui, e que ela tem meio que isso, uma rejeição, né? Mas eu acho que é mais no sentido de mudar o tom da narrativa, né? E aí os fãs não gostaram. Mas também eu acho que existe a liberdade de você entender que são tipos de arte diferentes e são visões diferentes, e a pessoa teve dinheiro para fazer o filme e você aceita. Não precisa necessariamente gostar, né? Larissa, pode falar. Não, é só um comentário sobre
a pergunta, né, que era sobre como elas, o que atrairia, né, como fazer com que enfim, mais pessoas, né, possam se interessar por essas obras que a gente consideraria clássica, né? Eu acho que é justamente pelo fato, acho que é o exemplo da Jane Austen, e o exemplo de todas as obras, né, que a gente falou aqui, é porque as adaptações, ou enfim, as mídias, elas tentam trazer aquilo que o público, né, os espectadores, os leitores, eles vão se assemelhar, né? Por exemplo, a questão da representação feminina, a questão das classes sociais, então é algo que, apesar de, sim, dentro dos romances serem um período diferente, mas isso é algo que faz com que os novos leitores ou aqueles que já conhecem, eles queiram discutir, né, e se assemelham e se identificam com as novas adaptações, porque são releituras que buscam, né, trazer uma perspectiva mais atual sobre esses tópicos que eu diria que, apesar do passar do tempo, é algo que sempre socialmente a gente vai estar incomodado, ou que a gente busca discutir, né? Por isso que eu acho que é um tópico que, de repente, é o que faz, né, isso criar esse volume de popularidade. Sim, temos alguns comentários aqui no chat. A Thaís disse que sim, ela sempre se recusou a assistir Orgulho, Preconceito e Zumbis. E ela vai dar uma chance agora. Olha aí. E o Nicolas Leão disse: Ei, eu já assisti Orgulho, Preconceito e Zumbis e ainda não assisti Orgulho e Preconceito. Só li o livro. Deixa eu ver que sumiu aqui. Só li o livro. Que eu lembrei que é engraçado, mas faz bastante tempo. Aí a Thaís falou: eu acho que os filmes também contribuíram para o processo de transformar o Mr. Darcy em galã. Será, gente? Eu já acho ele galã no livro. Mas acho que também tem a questão da imagem dele, assim, principalmente no de 2005. Fica uma imagem muito emblemática, né? Não sei se vocês concordam. Eu tenho mais uma pergunta. A gente já falou aqui sobre os aspectos bons, né, da gente ver a obra da Jane Austen sendo propagada nas mídias, no Instagram, no TikTok, nas book redes, né? Mas eu queria também conversar sobre, na opinião de vocês, quais são as desvantagens que podem acarretar com essas novas mídias aí, tratando do assunto dela. Vocês acham que existe desvantagens? Eu acho que é só vantagens. O que vocês acham disso? Vai, Rami, pode falar. É um assunto que eu gosto muito, toda essa relação de internet com o mundo da literatura. Eu acho que existe sim a parte negativa, principalmente quando o livro, por exemplo, se torna ali o livro do momento. As Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, que se tornou ali o livro do momento, estava todo mundo falando, e sempre vai ter uma parcela de pessoas que não vão aceitar isso muito bem. Que vão ali criticar, que vão falar, nossa, vocês estão lendo porque tá famoso no TikTok, porque virou trend. Mas além disso, eu acho que existe algo muito único das bookredes, que é quando o influencer, ele lê alguma coisa e ele não gosta, e aí ele influencia até demais as pessoas e acaba se tornando um efeito manada. Aí a pessoa lê um livro clássico que não gosta, que não gostou por essas pontuações que são válidas, né? Ninguém tem que gostar de tudo, mas acaba se tornando algo comum. Então a pessoa não vai gostar do livro porque o fulano não gostou e ele falou que é isso e aquilo, ou assim, até mesmo quando a gente está falando de filmes com matemática, quando a gente está falando de livros mais antigos, que tem toda aquela questão do pessoal ver o machismo, né? Sobre essas questões que realmente hoje em dia a gente vê com outros olhos e que esquecem que é em outra época, que está ali situado há muito tempo atrás e que a gente não tinha a mesma visão de mundo, as pessoas não tinham a mesma visão de mundo que temos hoje. Então tem essa parte negativa, assim, de a gente propagar os livros e aí o pessoal achar... são dois pontos, né?
ou a pessoa querer impor a opinião e todo mundo seguir com uma opinião, e também com essa questão de ver as problemáticas e encarar o livro só como problemática. Eu não acho que seja errado pontuar. Claro que é muito interessante a gente pontuar que tem realmente coisas que não estão, que não são adequadas. Só que a gente também tem que saber em que época a gente estava, quando o livro foi escrito, e todas essas questões. Eu também concordo contigo. A Thaís, ela falou uma coisa aqui no comentário, que foi assim, eu acho que a mídia audiovisual, às vezes, mastiga um pouco a obra. Tem gente que fala, ó, vou esperar o filme, ao invés de ler. É, verdade, gente. Eu acho que isso acontece muito. Eu acho que isso é também a principal crítica sobre a adaptação que eu falei ainda agora, do Persuasão, né? Que a Netflix fez, que foi uma adaptação mais engraçadinha, tinha um tom mais humorado, tinham piadas como, por exemplo, era uma época que a gente estava falando muito que era 10 de 10. Não sei se vocês lembram dessa expressão de meme, e ela fala isso, ela é uma 10, ele é um 10, mas ele faz isso, que é uma trend do TikTok. E as pessoas não gostaram, até porque era um dos últimos livros que a Jane Austen escreveu, e tinha uma melancolia muito grande, assim, que foi tirada, ou pelo menos foi colocada de um jeito que não agradou muitas pessoas. Mas, enfim, eu também acho que acontece isso que a Thaís falou, de as pessoas preferirem ler um resumo, ou então assistir uma fofoca do livro, do que de fato ler o livro. Mas eu acho que isso tem mais a ver, não com as redes, assim, mas com como a gente está consumindo agora conteúdo, né? Como a gente tem muito problema em ficar com coisas que são demoradas, que levam mais tempo, e toda essa questão, nosso jeito de consumir hoje, ele é bem diferente. Eu acho que tem uma outra problemática nisso, que é como, que não é de agora, né, é questão de que a gente vive no capitalismo, mas é como tudo vira produto, e querendo ou não, depois que essas pessoas propagam, elas começam a fazer caneca, camisa e não sei o quê. E não tem, eu acho que não tem problema, mas tem também seu lado, assim, estranho, né, de você virar um mercado e consumismo, e aí eu preciso ter todas as edições de Emma. Eu falo isso por mim, gente, que eu queria ter todas as edições de Emma, assim, uma com a capa mais bonita que a outra, então eu acho que também tem essa questão da gente olhar com um olhar crítico para essa questão do consumismo também, que é, assim, parte do que a gente vive hoje, né? Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente está chegando ao fim, eu vou mandar a lista de frequência aqui no chat, e tá aí, o microfone tá aberto, o chat também, para comentários, ou qualquer coisa assim. A gente está chegando ao fim da do nosso mini curso, né? Estamos na nossa última aula. Foi muito legal essa aula sobre a Jane Austen, participar com vocês. Muito obrigada por todos que estiveram aqui presentes. O Willen disse que queria dizer que adorou os slides. Obrigada, Willen. Esses slides foram feitos pela Sara, nossa diretora criativa, e ela arrasa. E se você gostou desses slides, você vai gostar muito mais dos nossos posts lá no Instagram. Então já aproveita e segue a gente no Instagram, @angelica_ufopa. Gente, a frequência já está no chat, tá bom? Não esqueçam de preencher, para que vocês consigam ganhar o certificado de vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se despedir? Meninas, professoras? Eu só acho que para encerrar, né, tipo, concordo com o teu último comentário sobre a questão das pessoas quererem consumir, né, tudo rápido, porque isso é uma consequência da nossa relação, né, atual com a tecnologia. E isso até a forma como a gente quer absorver e consumir as coisas e até aprender. E também concordo com o teu comentário sobre a questão do consumismo, mas isso é algo que retoma desde de séculos atrás, né? Porque é uma estratégia que, enfim, não os autores só, mas quem gerencia, né, as obras deles, tentam para que eles permaneçam em evidência, né? E isso todos eles vão se adaptando, né, para que as obras, ou enfim,
não só o romance, enfim, mas que o nome, né, daquela pessoa não cai no esquecimento, né? E que se adapte durante o processo de, de atualização, né? Tecnológica e tudo mais. E isso ocorreu com a Jane Austen. Não é à toa que a gente está falando dela agora. E se ela não tivesse, né? Não ela em si, como eu disse, a questão da representação do nome dela, né? Das obras. Percorreu séculos, né? Então a gente não estaria falando dela agora se isso não tivesse acontecido, né? Então não é à toa que ela é uma trend eterna. Então eu adorei falar sobre a Jane Austen, sobre, enfim, tudo isso no mini curso, acho que foi bem legal. E é isso, amei também aqui os slides, tudo. E essa ilustração aqui tá tudo mesmo. Vou até tirar um print agora. A gente vai tirar uma foto, alguém, por favor. Né? Aí, todo mundo, quem puder, por favor. Verdade. Que a gente vai Pra eu ajeitar. Vou tirar também, mas eu não sei se vai aparecer. Deixa eu ver se A gente consigo. vai tirar as duas, acho que é bom. A Larissa e a Hiromi tiram a foto. Pode ser, deixa eu ver se consigo colocar aqui. Vou tirar uma também. Bora tentar. A gente vai tirar vários aí, né? Ok, 1, 2, 3. Já. Tiramos. Já. É isso, gente. Vou encerrar a gravação. Se ninguém mais tiver algo para falar. Meninas, vocês querem falar? Não, acho que é isso. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Os slides realmente estão impecáveis. Eu sempre gosto de falar isso, que estão muito lindos. E é isso, gente. Obrigada, pessoal. Não esqueçam de preencher a frequência.